Bom dia, meus queridos irmãos. É uma alegria imensa poder comunicar com vocês e falar sobre a nossa reunião de oração no próximo sábado e compartilhar com vocês alguns pedidos que nós temos em mente. Eu louvo a Deus pela iniciativa, pela persistência, perseverança de vocês em continuar orando por nós, orando por aqueles que estão envolvidos na obra missionária. Que Deus os abençoe ricamente e cada pedido que vocês fazem sejam respondidos integralmente para benefício, principalmente da obra do Senhor. Como vocês sabem, no próximo dia 14 deste mês até o dia 20 acontecerá em Nova York um encontro promovido pela instituição chamada Parlamento e Fé, da qual eu sou conselheiro, e esse encontro que deveria acontecer dentro da ONU, mas por causa das muitas atividades que a ONU tem tido nesses dias, principalmente que envolve a guerra da Rússia e Ucrânia e os países todos estão dando palpites, falando a respeito, a ONU está funcionando somente internamente. Então, essa reunião acontecerá numa igreja que fica ali pertinho. Eles cederam o auditório, as acomodações, para que estas reuniões acontecessem. No final, haverá um relatório que será entregue à ONU, tratando de 5 pontos básicos que a ONU tem falado nesses próximos 10 anos. E nós queremos dar a nossa perspectiva cristã, na cosmovisão cristã para este evento. Haverá vários pregadores e eu, na permissão do Senhor, pregarei no último dia, no dia 20, encerrando este evento. Para isto eu quero conclamá-los, pedir que estejam orando, para que todos os pregadores e também aqueles que dirigirão as plenárias tratando de assunto de liberdade religiosa, educação, pobreza, outros assuntos como gênero, sejam ungidos, capacitados pelo Senhor para poder pregar naquela data. Principalmente por mim, irmãos. Eu estou muito temeroso, acordo de madrugada orando, pedindo sabedoria a Deus, para saber como falar, para saber o que transmitir, o que Deus quer que seja transmitido. Ore por nós, acompanhe-nos com as suas orações. Depois eu darei mais informações para vocês. O segundo pedido de oração é a respeito do nosso irmão Jeffrey Howell, um jovem, ele e a esposa, trabalham há tantos anos com o povo colino, aquele mesmo povo que nós entregamos o Novo Testamento no ano passado. Ele está com leucemia, está hospitalizado, fazendo exames, e alguns exames já definiram alguns tratamentos, mas há muitos outros exames para serem feitos. Irmãos, foi uma surpresa muito grande esta enfermidade, e nós rogamos aos irmãos que orem por eles, neste momento tão importante. Ore pela saúde do Jeffrey, para que ele seja recuperado dessa leucemia. Eles estão nos Estados Unidos, era um período de férias deles, né? E precisam agora definir os rumos, primeiro tratar desta enfermidade e depois definir os rumos deles. Queridos irmãos, clame ao Senhor pelo o Jeffrey. Nós precisamos que vocês orem intensamente por ele, para que ele seja tratado e seja curado. Um outro pedido, nesta estadia aqui nos Estados Unidos, eu estava pregando numa das nossas casas de orações aqui nos Estados Unidos, e a mesma casa de oração que enviou ao campo missionário um xará, o nome dele é Edward McCulley, e ele junto com Jim Elliott, Nate Sant e todos,
eles foram mortos ali no Equador quando tentavam alcançar um grupo indígena. Nós pregamos nessa igreja, foi um momento muito especial, depois compartilharei outras informações a respeito. Mas eu fui apresentado a um senhor chamado Isaac. Ele é egípcio, casado, tem 2 filhas e ele é farmacêutico. E no Egito há uma perseguição estruturada. O país é islâmico, eles dão a impressão que tem liberdade religiosa, mas realmente há uma perseguição estruturada. Quem não é muçulmano, ele é quase como que escravo dentro daquele país, sempre terá funções subalternas, e as filhas deles, quando completa 12, 13 anos de idade, são sequestradas por grupos islâmicos, e a pessoa vai e faz a denúncia à polícia. A polícia diz, daqui 15 dias vocês voltem por informações. E quando eles chegam lá, a polícia fala, olha, ela se converteu ao islamismo e vocês não podem ir contra ela, é uma decisão dela, e pronto, o pai perde a sua filha. E o Isaac tem 2 filhas dessa maneira. Mas tudo começou quando ele tentou, houve uma tentativa de sequestro contra ele, por 2 ocasiões. E ele nos contou, emocionado, como foi que ele escapou. Então, meus queridos irmãos, por causa disto, ele sendo muito ativo por ali, como farmacêutico, na segunda tentativa ele fugiu para a Jordânia e ficou refugiado na Jordânia, mas também não é um lugar seguro. E aí, como ele é membro das casas de oração ali no Egito, naquela região, o irmão dele é um plantador de igreja, eles conseguiram contato com esta mesma igreja ali nos Estados Unidos, e eles convidaram o Isaac que viesse pregar. Ele veio e, quando estava nos Estados Unidos, ele pediu asilo político. Foi dado o asilo para ele, ele começou a trabalhar, e este asilo era temporário enquanto estudavam a situação deles. Só agora, 5 anos depois, é que eles deram resultado. E negaram, absurdo, mas negaram o asilo político, dizendo que no Egito não há perseguição religiosa. É evidente que há perseguição religiosa para os cristãos, E agora ele está desesperado porque as filhas dele têm 12, 13 anos e a qualquer momento elas podem ser sequestradas. E já tem 5 anos, 6 anos que ele não se reúne com a família. E conversamos com ele e falamos da possibilidade dele vir ao Brasil e aí encontrar refúgio no Brasil. Então aqui, irmãos, algo muito interessante. E eu clamo a vocês, orem por sabedoria. Ele se interessou muito em ir ao Brasil e viver no Brasil. Precisamos de oração, de sabedoria, como tratar com as autoridades, mas essa família precisa ser assistida. Por favor, orem pelo Isaac, a sua esposa e 2 filhas. Ele, nos Estados Unidos, não pode sair enquanto não definir o estado dele. E vamos conversar com as autoridades brasileiras, com igrejas no Brasil que queiram recebê-lo, acomodar esta família durante um período até ele encontrar, legalizar a sua situação. Primeiro, a ida deles para o Brasil. Então, estamos conversando a esse respeito. Mas para isso precisamos de orações. Orem conosco. No momento, estes 3 pedidos de orações, tá bom? Orem, clame por nós. Lembre-se de orar pelo encontro em Nova York entre os dias 14 a 20, a pregação no dia 20, principalmente. Pelo nosso irmão Jeffrey, o seu câncer, a sua leucemia, que precisa se tratar. E agora pelo Isaac. Ore por nós, pela Nancy e por mim. Ore pela obra missionária entre os povos indígenas do Brasil. Muito obrigado pela atenção, pelo coração, pela paixão de vocês. Nancy e eu enviamos um abraço apertado a vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.